Olá, boa noite a todos. Hoje estamos novamente no projeto Diálogos Online, no nosso oitavo debate. Para esta conversa informal, convidámos o nosso ilustre Wilson Teixeira, treinador de futebol, muito conhecido certamente por alguns de vós. E então, Wilson, antes de passar a palavra ao Manuel, eu queria só fazer uma ligeira questão, que é no sentido na tentativa de enquadrar, porque este é que é o nosso tema de hoje, como forma de enquadramento da pandemia, do início da pandemia e dos escalões de formação, seja no nível de futebol ou de outras modalidades desportivas. A minha primeira questão é precisamente esta: como é que reagiste ao início da pandemia? Isto recuando um ano atrás, como é que foi? Como é que recebeste esta notícia? Estou-me a ouvir bem? Sim? Ok, antes de mais, boa noite a todos. Boa noite ao Manel, boa noite ao Marcelo, boa noite a todas as pessoas lá em casa que nos estão a ver. É um prazer para mim estar aqui a falar sobre futebol, sobre aquilo que eu gosto, que é o futebol. Como é que eu reagi ao início desta pandemia? Olha, estava a trabalhar e tive que parar. Estava nos Açores, estava a treinar o Marítimo da Graciosa nessa altura e fomos um bocado surpreendidos porque por lá havia zero de casos, não existia sequer casos na altura na Ilha Graciosa. Já existiam alguns casos na Ilha Terceira e na Ilha de São Miguel, mas ao nível de todas as ilhas dos Açores havia apenas 2 casos em São Miguel e 3 na Terceira, portanto era uma coisa completamente residual, e faz agora precisamente um ano, por esta altura, que acabámos por ser ali meio surpreendidos com o final das competições. Fomos todos quase que obrigados a ir para casa, que é mesmo assim, porque lá está, os campeonatos pararam, não havia sequer uma definição quando é que poderia existir um retorno das competições, uma grande indefinição em toda esta problemática. E estávamos numa altura complicada porque estávamos a lutar pela manutenção, uma equipa que tinha ali tido uma fase um pouco complicada, conseguimos reestruturar tudo aquilo, começámos a entrar na cena dos bons resultados e das boas exibições, estávamos a conseguir o nosso objetivo e portanto, toda esta pandemia foi uma catástrofe autêntica, porque não estávamos a contar com isto, né? Fomos apanhados completamente de surpresa naquela realidade onde eu estava. Eu posso dizer que na viagem de regresso a Lisboa comecei logo a sentir que estava a viver uma coisa que era completamente distinta, porque lá ninguém andava de máscara, não se via pessoas de máscara, nos Açores essa realidade ainda não estava a acontecer. E quando cheguei a Lisboa tive aquela sensação estranha, aquela sensação esquisita, que só tinha visto até então nos filmes, né? Chegar ao aeroporto, ver pessoas mascaradas e comecei a pensar naqueles filmes que por norma vemos na televisão, e fiquei um pouco assustado, né? Depois carros das autoridades, carros da polícia, com alertas, mantenham-se em casa. Uma realidade que não estava a ter a percepção naquele ambiente onde eu estava a viver, neste caso na Ilha Graciosa, dos Açores, não estava a ter a percepção da repercussão que aquilo estava a ter no país e no mundo. Não é? Falaste bem em treinar e eu, pegando nesse modo, pergunto se achas que os adeptos, não é, são parte integrante do futebol, se não fazem falta nos estádios também para dar força, e aproveita e faz a melhor da praxe, que é o Wilson. Bom, o que é que queres que responda primeiro, mano? Primeiro pergunta respondes que é o Wilson, que é a pergunta da praxe, depois se puderes abordar um pouco sobre esta parte dos adeptos no futebol, nas bancadas que não fazem falta, os sistemas que foram usados, acho que seria importante. E aproveito para cumprimentar o público que nos está aqui a assistir, cerca de 35 pessoas. Vários comentários da Mariana, que disse boa noite, da Andrea de Vila Real, que disse boa noite.
e depois para o que tu respondeste, acho que foi o Wilson. Ok. É assim, quem é que é o Wilson? O Wilson é uma pessoa que não é muito boa para falar dela própria. Não gosto muito de falar de mim mesmo. Não tenho por hábito fazer esse tipo de avaliação. Acho que quem tem que o fazer são os outros. Não é? Sou alguém que tenha algum ligeiro reconhecimento público, face à questão do futebol e a outras questões que fui fazendo ao longo da vida, outras experiências que tive na vida também. Muita gente fala de mim, acha que me conhece, mas na verdade nem sequer sonham, não sabem minimamente quem eu sou. Mas não sou ninguém para falar de mim, acho que as pessoas é que têm que o fazer, as pessoas é que têm que me pôr críticas ou elogios, não sou eu que me tenho que fazer a mim próprio. Posso falar daquilo que eu fiz até agora, do meu percurso, e quando me perguntam quem é o Wilson, é por aí que eu posso responder, não dizendo quem eu sou atualmente ou como é que me considero ser, mas aquilo que eu fiz no passado, não é? E no fundo, a forma como eu gosto de me apresentar é como treinador de futebol. Sou um treinador de futebol há cerca de 15 anos. Comecei o meu percurso com o futebol de formação, por paixão, por cabelice, por amor, por vocação, por talento. Apaixonei-me profundamente por esta área do treino, pela área do lidar com o desenvolvimento a todos os níveis, técnico, físico, tático, e até psicológico e social, com jogadores jovens e menos jovens. Tenho a felicidade de ter alguns jogadores com os quais tive a felicidade de conhecer e trabalhar ao longo destes anos, que hoje olho e os vejo, porque se cruzaram comigo no meu percurso, vejo-os em outros patamares, vejo-os a valer milhões, e isso é o melhor troféu, a melhor satisfação que eu posso ter a seguir aos títulos, não é? Que também já ganhei alguns. E é isso, basicamente é isso. Sou um apaixonado por este jogo, amo futebol, é a minha vida, prefiro futebol por todos os esportes. Vocês olham, estamos aqui, isto é o meu quarto, tenho várias alusões aqui de troféus, aqui no meu coisinho pequenino, no meu armário pequenino com troféus e com coisas que eu fui ganhando ao longo dos tempos. Está ali bem espelhado o que eu tenho feito também em termos daquilo que é o futebol. Portanto, é uma paixão muito grande, é um amor que eu tenho imenso a este jogo. E quando me perguntam quem é o Wilson, acho que o melhor título, né? O melhor título que eu quero que coloquem para baixo do meu nome é treinador de futebol, apaixonado por futebol. Muito bem, Wilson. E quais são as suas ambições no futebol? Depois para pegarmos naquela questão dos adeptos, na bancada, pandemia, pergunto quais são as suas ambições no futebol? A minha ambição no futebol passa... É assim, eu defini objetivos muito cedo, porque eu acho que é muito importante quando tu começas uma carreira, ou até quando começas uma própria época, e temos aqui o Marcelo, que se calhar até vai concordar comigo, porque eu também estudei muito esta parte, a parte da psicologia, da liderança, do estabelecimento de objetivos, e eu desde muito cedo percepcionei que isso era importante. Temos os nossos objetivos bem definidos, e estabelecer esses objetivos, sabendo que corremos o risco de algumas vezes a vida trazer-nos peripécias ou circunstâncias que não nos ajudam a chegar até eles, mas nunca perder o foco. Portanto, e os meus objetivos passam exatamente por aí. Eu tinha definido que até aos 35 anos, neste caso até aos 35 anos, tinha que treinar numa liga profissional e ser profissional enquanto treinador, e felizmente já o consegui. Ainda não estive numa liga profissional em Portugal, mas já estive no estrangeiro. Ainda me falta um ano, neste momento estou com 34, e portanto fui estabelecendo estes objetivos de forma... Portanto, eu tinha como objetivo, por exemplo, até aos 25 anos treinar uma equipa sénior, consegui aos 23 deixar de treinar, aos 23 ser campeão, ganhar algum título, consegui. Portanto, até aos 25 começar no futebol sénior, consegui aos 25 começar no futebol sénior. Portanto, foi sempre assim, com o estabelecimento de metas e de objetivos
passo a passo, de forma crescente, que eu fui estabelecendo as coisas. E tenho como objetivo chegar a uma cadeira de sonho até aos 50 anos. Vamos ver se vou conseguir chegar. Eu acho muito importante este estabelecimento e que falaste agora também, Wilson, o estabelecer objetivos, e penso que aqui o Manuel também concordará, em qualquer área profissional que seja, ou até na nossa vida pessoal, o estabelecimento de objetivos e procurar alcançá-los, e efetivamente quando conseguimos dá-nos uma satisfação enorme, e é no fundo aquela gasolina que nós precisamos para continuarmos a lutar por aquilo que queremos. Eu gostava de fazer uma pergunta, agora puxando um bocadinho para o assunto da formação. Se tivesse que descrever o percurso formativo ou a própria formação em si de uma equipa, seja de futebol, ou volto a repetir, de um ou outro desporto, numa frase, como é que farias? O que é que para ti é a formação? Olha, para descrever isso numa frase, eu teria que fazer desta forma, pela experiência que já tenho na área do futebol. O processo da formação de um clube está sempre interligado àquilo que é a identidade desse mesmo clube. Ou seja, há uma dependência muito grande daquilo que são os valores, os objetivos dos clubes, em função daquilo que é o nosso trabalho enquanto técnicos, enquanto treinadores, no dia-a-dia, para percebermos o que é que queremos extrair dali. Há clubes que são mais vendedores, que têm mais como objetivo formar para vender. Há clubes que têm como objetivo a formação só no aspecto social, ok? Não têm o objetivo competitivo em termos de formação. O que eles procuram, esses clubes, é, acima de tudo, formar homens. Há clubes que formam para abastecer as suas equipas principais e, portanto, há um sem número de fatores e de objetivos que influenciam sempre o processo de formação e varia de clube para clube. Portanto, isto é muito dependente daquilo que é o ADN e as intenções, digamos assim, ou os objetivos dos clubes onde nós, enquanto técnicos, estamos envolvidos. E o que é que achas, já agora, e aproveitando que estás a fazer esta reflexão sobre a formação e sobre a identidade dos clubes, ou serem mais vendedores, ou apostarem numa outra política, digamos assim, o que é que achas, e se calhar com algum exemplo concreto, estou-me a lembrar, por exemplo, do Sport Lisboa e Benfica, que apesar de ter o mesmo presidente há muitos anos, vai alternando entre épocas em que a aposta parece ser a formação e épocas em que a aposta na formação é muito residual e quando é feita é por necessidade, por necessidade, porque não conseguem, se calhar, encontrar jogadores para essas posições. Como é que explicas, qual é a tua visão sobre isto? Estamos a falar no mesmo presidente, com se calhar, portanto, toda a direção, ou uma grande parte da estrutura, como costumam chamar no futebol, é mais ou menos idêntica, e como é que se explica uma diferença tão grande nesta forma de estar enquanto clube? Isto tem vários fatores que nós podemos utilizar para explicar esse fenómeno. Mas para mim o principal é a vertente financeira. Para mim o principal tem a ver com o lado e com a vertente financeira, com o aspecto financeiro, porque isto está sempre muito dependente da situação financeira e económica dos clubes. Neste caso específico que falaste, né, do Sport Lisboa e Benfica, há anos em que o Benfica precisa mais de vender do que outros, que é mesmo assim. Ok. Nesses anos em que o Benfica precisa mais de vender é que sai mais essa ideia, ou nos salta mais à vista essa ideia de que o Benfica está a apostar na formação. Isto não é uma coisa que aconteça por acaso, não é uma coisa que aconteça por coincidência ou por mera coincidência. É efetivamente porque o Benfica precisa também. É o mercado e as leis do mercado. Exatamente. E, por exemplo, o Benfica não se qualificar para uma Liga dos Campeões pode ser um fator importante para haver um desinvestimento naquilo que é a formação.
Este ano o Benfica investiu muito, por exemplo, esta época o Benfica investiu muito, foi buscar um treinador caríssimo, meteu as fichas todas, fez quase não sei se fez ou não, mas terá feito ali um all-in, com pouca aposta naquilo que é a formação, mas acabou por ter depois, nos resultados desportivos, o primeiro grande tombo da época, que foi a não qualificação para a Champions League. Eu quase, sem ter aqui uma bola de cristal, quase que apostaria que no início da próxima época, e as equipas já se estão a começar a preparar nesse sentido, portanto, a época seguinte é sempre preparada ali em meados de janeiro, finais de janeiro, princípios de fevereiro, as equipas já começam a pensar na preparação da época seguinte, portanto é o limite para essa preparação ao nível das equipas profissionais, e eu acredito que o discurso neste defeso, nós vamos ouvir muito o discurso da parte do Sport Lisboa e Benfica de vamos apostar na formação, porque estando a classificação como está, e a manter-se assim até a final, o Benfica não se qualificando para a Liga dos Campeões, vai ter necessariamente que ser um clube vendedor durante a próxima época. Portanto, não se admirem de os Gonçalves Ramos desta vida começarem a ter mais oportunidades nesta fase, e já está a começar a acontecer agora neste jogo da Taça, por exemplo, já houve essa oportunidade e o Gonçalo até fez um golo. Não se admirem que isso efetivamente vá começar a acontecer, porque o Benfica vai precisar de vender e, portanto, neste caso específico que me perguntaste sobre o Benfica, acho que tem muito que ver com as circunstâncias, não é? Com a forma como eles precisam ou não de realizar dinheiro para o lado financeiro, né? para a vertente financeira dentro do clube. Não acho que haja aquela aposta clara e efetiva de um projeto de claramente só apostar e ir só ao encontro daquilo que é preciso na formação. Não acho que exista essa dinâmica dentro do próprio clube, porque vemos clubes com muito mais apetrechados para trabalhar nesse sentido. Por exemplo, o Sporting Braga é um excelente exemplo de um projeto. O Sporting Clube Braga, ao longo dos últimos anos, tem feito um projeto ao nível daquilo que é a formação muitíssimo interessante. Okay? Não é um projeto a 1 ano, não é um projeto a 2 anos, é um projeto a 4, 5, 6 anos, com a construção de uma academia, com a melhoria do departamento de scouting e recrutamento. Eu lembro-me que há 4 ou 5 anos atrás o Braga tinha olheiros em jogos meus aqui no Campeonato Sub-19 em Lisboa. Portanto, andava já aqui, digamos assim, à pesca de talentos e à procura de talentos. E, portanto, isto é tudo. O apostar na formação é algo que leva ao seu tempo, que demora muito tempo e que tem que ser algo sustentado. Não é estalar os dedos e achar que a aposta na formação está a acontecer ali. O Benfica trabalha bem dentro da Caixa Futebol Campos. Eu conheço muitas pessoas que trabalham e conheço mais ou menos a estrutura do Benfica ao nível da formação. Aquela estrutura está preparada para formar e formar bem, ok? Mas as oportunidades no projeto do Benfica só são dadas quando o Benfica precisa de realizar dinheiro. No Braga, são dadas porque o Braga todos os anos, de forma ideal, quer realizar dinheiro e tem talentos, como por exemplo agora estes miúdos que apareceram na equipa principal do Braga, um até se lesionou, teve uma lesão grave há pouco tempo, mas estes miúdos que têm aparecido agora na formação do Braga, demonstram realmente que o Sporting Clube Braga tem trabalhado muito e bem nesse sentido. Daqui a 4, 5 anos, não tenho mínima dúvida que o plantel do Braga, o 11 ideal do Braga, vai ter 6, 7 jogadores formados em Braga. É um caminho, no fundo, que se faz caminhando. Manuel, peço desculpa, mas deixa-me só concluir. É um caminho que se faz caminhando, e só dizer o seguinte. Eu acho que é curioso, e passo já a palavra a Manuel, mas é curioso como é que os clubes não, aliás, enganei-me, os adeptos muitas vezes não têm, ou parece não ter esta paciência. É compreensível por um lado, mas era importantíssimo terem uma certa paciência, e isto vê-se em alguns clubes até no estrangeiro,
para que efetivamente consigam esperar e trabalhar num projeto sólido para ter, no fundo, para ter resultados no futuro e não agora. Portanto, parece que há uma impaciência permanente que não permite que o adepto espere 1, 2, 3 anos por um resultado. Isto tem-se visto no Liverpool, que o Klopp não começou logo a ganhar. Os adeptos são resultadistas, não é? Os Sim. adeptos querem resultados, isso é normal, isso é perfeitamente legítimo, normal e aceitável. O que os clubes têm que perceber é que quando contratam um treinador para a equipa principal, ele tem que ser um treinador que encaixe no perfil do projeto do clube, que é o que o Braga tem feito. O Braga tem perdido treinadores, porque isto é mesmo assim, não é? São as leis do mercado. O treinador não tem resultados, vai embora. O treinador tem muito bons resultados, dá o salto para o outro lado, não é? Isto é como tudo. E é muito difícil na nossa liga. Nós não temos exemplo nenhum neste momento. O Sérgio Conceição é o treinador que está há mais tempo à frente de uma equipa na Liga Portuguesa, e isto diz muito daquilo que é a dificuldade de um treinador conseguir ter uma hegemonia no cargo prolongada, com uma duração longa, porque não se pode comparar aquilo que é a realidade até financeira e económica do futebol inglês, no caso do Liverpool, com o futebol português. São coisas distintas, não é? Isto é mais do que lógico. Ruben Amorim está a fazer um excelente trabalho no Sporting Clube de Portugal, a continuar com estes resultados numa próxima época. Ele agora renovou e continuando cá na próxima época, continuar com estes resultados, com a visibilidade da Liga dos Campeões e tudo mais, de uma forma natural. Acredito que poderá aparecer um clube do top 3 dos campeonatos a nível europeu, Espanha, Itália e Inglaterra, que o venha cá recrutar. E o Sporting, o que tem a fazer nesta fase, se quiser continuar com o projeto que tem neste momento, é contratar um treinador com o mesmo perfil do Ruben. O grande problema, muitas das vezes, nos projetos que falas, é que o treinador principal tem uma visão sobre o projeto e o clube tem outra. E, portanto, isto cria ali uma dificuldade. Porque os clubes, quando estão sempre a mudar de treinador, e são muitas das vezes por culpa daquilo que é a opinião do adepto, há clubes até que vão naquilo que é a opinião do adepto, né? O adepto acha que tem que ir buscar o Manel da Quinta, porque o Manel da Quinta é o melhor treinador, né? E se houver 150 adeptos num clube, ou 200 adeptos num clube, a dizerem para contratar o Manel da Quinta, se calhar às vezes é suficiente para irem contratar, e 150 ou 200 não representam às vezes clubes que têm milhares de adeptos, mas às vezes é o suficiente. E portanto, toda esta dinâmica do resultado e do resultadista que nós temos, que tem muito a ver com aquilo que é a vontade e a sede do adepto de ganhar, muitas vezes não é nada benéfica para os projetos dos clubes, porque o treinador até pode não ser o nome ideal na cabeça dos adeptos, mas se calhar é o treinador com o perfil ideal para aquele projeto, porque percebe o projeto, porque se identifica com o mesmo e porque vai trabalhar dentro daquilo que são os objetivos do clube. Mais uma vez, vamos tocar aqui no ponto daquilo que são os objetivos, porque isto para mim é fundamental. Cada vez mais a definição de objetivos dentro dos projetos é algo que eu valorizo muito e que tem que estar sempre bem definida em todos os clubes. Wilson, tu falaste do Ruben Amorim e eu aproveito esse tópico, já que tocaste nele, e depois faço a seguir. Qual é que é a tua opinião sobre o caso do Ruben Amorim como treinador? E depois, hoje, não sei se é opinado, ver o Ruben Amorim hoje foi eleito o melhor treinador da Liga Portuguesa de fevereiro, com 33,6% dos votos. O que é que vocês acham sobre isso? O que é que tu achas, Wilson, sobre o que está a passar com o Ruben Amorim no Sporting? Do treinador? Vamos bater, Manel, mais uma vez no ponto que estávamos agora a conversar, que é o resultadista, né? O Ruben tem tido a felicidade de jogar às vezes até menos bem, mas ganha. Ainda no último jogo se viu isso. O Sporting tem jogado bem, mas no último jogo não jogou nada de especial e acabou por vencer. E portanto, o que conta é os resultados. No futebol é mesmo isso. A bola que vai ao poste, a bola que entra, a bola que não entra, faz toda a diferença para se eleger os melhores e para não se eleger os melhores. O Ruben foi eleito
de forma democrática, porque a votação do prémio para o melhor treinador foi dada pelos outros treinadores da Liga, portanto, acho que o prémio é mais do que justo, porque lá está, já diz o ditado, candeia que vai à frente ilumina 2 vezes, e neste momento ele vai à frente com 9 pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga, portanto, tem sido um campeonato a nível da Liga Portuguesa absolutamente fantástico daquilo que diz respeito ao Sporting em termos de resultados. Acho que o prémio é mais do que justo, até mesmo pelo discurso, pela forma como o Ruben se tem apresentado em termos de discurso. Acho que é algo que é benéfico até para a nossa própria liga. Não é um treinador conflituoso, não é um treinador que procura entrar em conflito, é um treinador que até procura ser às vezes até demasiado politicamente correto. Podem-me dizer assim, mas também é mais fácil porque ele tem estado a ganhar. É verdade, eu também quero ver quando ele deixar de ganhar, porque há de acontecer o dia, se até ao José Mourinho, que é o José Mourinho, aconteceu chegar o dia em que ele deixou de ganhar, ou de ganhar pelo menos tanto como ganhava anteriormente. Claro que também esse dia há de chegar ao Ruben, e aí vamos ver se o discurso se mantém, digamos assim. Mas mesmo em termos daquilo que é o discurso do Ruben, a forma de estar, a forma de trabalhar, a comunicação que ele tem feito até com o próprio departamento de comunicação do Sporting, acho que é justíssimo o prémio de treinador do mês, e até peca por tardio, porque já vamos em março e o campeonato começou em setembro. Sem dúvida. Eu ainda não me esqueci Concordo. da pergunta que fizeste há pouco. Dos Não sei se adeptos, queres sim. responder agora. Podes responder agora. Eu depois faço outra pergunta, até posso fazer já e responder duas seguidas. Na Liga Inglesa, estamos a falar por causa no Mas caso da deixa-me Liga. então primeiro responder à pergunta em relação aos adeptos. Também é rápida a resposta que eu tenho para te dar. O futebol é o ópio do povo. As pessoas adoram futebol. Em Portugal é um fenómeno incrível. Toda a gente gosta de futebol, toda a gente opina, ou praticamente toda a gente opina sobre futebol. Tu entras num táxi, a conversa normalmente é sempre sobre futebol. Tu vais à padaria, a primeira coisa que diz ao homem que te vende o pão normalmente é: então, como é que achou do jogo de ontem? E portanto, o futebol é um fenómeno absolutamente incrível em termos daquilo que é a nossa sociedade, e é algo que faz muita falta às pessoas. Nem que seja para aquele adepto que vai para o estádio ao domingo, e ele diz que é de um clube, não é? Ele diz que é de um determinado clube e diz que é adepto do clube, mas ele precisa de todos os domingos ir ao estádio, nem que seja só para ofender o árbitro, para ofender o treinador, para ofender os jogadores. Ele precisa daquilo, ok? Faz-lhe bem à sanidade mental dele, porque imensas pessoas, e o Marcelo é psicólogo, o Manuel é educador social, com certeza que devem encontrar N exemplos nas vossas cabeças daquilo que eu vou dizer. Eu conheço N pessoas que vão a um estádio de futebol e transformam-se por completo. Eu conheço aquela pessoa no dia a dia e já fui com ela à bola, né? Já fui com ela a ver jogos de futebol, e isto é assim, a ver a bola, mas não estou a reconhecer. Mas lá está, é o tal extravasar de emoções. O futebol é muito emocional, tem muito mais de emocionalidade do que de racionalidade. Quando tu começas a treinar, quando tu começas a iniciar o teu percurso enquanto treinador de futebol, começas a olhar para o futebol desta forma, mais racional e não tão emocional, ok? Porque és obrigado a fazê-lo. Mas da mesma forma que o futebol precisa das pessoas, as pessoas precisam do futebol. Portanto, eu acho que há tanta coisa. Ok, temos a ver uma pandemia, uma época particular, mas eu espero sinceramente, desejo que rapidamente resolvam esta questão dos estádios fechados, que abram os estádios às pessoas, porque o futebol faz bem às pessoas. As pessoas precisam do futebol, também precisam de estar seguras, também precisam que esta pandemia passe o mais rapidamente possível, é certo, mas se nós vemos programas de televisão, que é mesmo assim, com tanta aglomeração, com tantas pessoas juntas, com tantos ajuntamentos, e depois vemos estádios de futebol com 70 vezes o tamanho de um estúdio de televisão, porque não deixar as pessoas com o devido distanciamento, com as medidas de segurança, com a lotação reduzida,
irem aos estádios, voltarem aos estádios e serem felizes. Tenho muitos amigos que me dizem: preciso muito sentir o cheiro da relva, preciso muito do futebol, mesmo em termos psicológicos, isto está a afetar muitas pessoas. O futebol é necessário e as pessoas no futebol também são muito, muito necessárias. E eu falo por mim, uma das coisas que mais tenho vontade de fazer é ir ao meu estádio do Dragão, sentir-me em casa e dar para o Porto, porque sinto falta disso. E agora eu faço uma questão que a inglesa tem vindo cá buscar muitos jogadores em Portugal e o Wolves é prova disso, mais portuguesa da Liga Inglesa. Como é que tu sentes isso? Porque é que nós estamos a mandar muitos jogadores para as grandes ligas? Porque nós temos muito talento, trabalhamos bem ao nível da formação, somos um país de gente com muito talento e com muita vontade de ser jogador de futebol. Não sei se alguma vez vocês já fizeram essa experiência, mas se forem a uma escola e perguntarem aos miúdos de uma turma quantos é que querem ser jogadores de futebol, se calhar 50% ou mais. Todos eles dizem o mesmo, né? Portanto, torna-se muito mais fácil para o teu processo de recrutamento ou para recrutar talentos quando tu tens tanta vontade, tanta gente a querer ser jogador de futebol. Claro que não vai dar para todos, claro que nunca dá para todos, mas é possível chegar a muita gente, e dentro dessa muita gente que se consegue chegar, depois aparecem estes grandes talentos. E há uma coisa que esta geração destes miúdos que agora estão a começar a aparecer também tem. E eu temo que com esta questão agora que houve da pandemia e o fenómeno tem acontecido principalmente ao longo dos últimos anos, que é as crianças cada vez menos brincarem na rua, eu temo de forma séria que nós não vamos nos próximos anos se calhar ter tanta facilidade a vender jogadores para essas ligas que ainda agora mencionaste, como tivemos até então. Porque vejo com algum ceticismo, o que não só esta pandemia, mas este fenómeno que hoje temos da sociedade em que vivemos, impedir os miúdos de sair à rua e brincar na rua e jogar futebol na rua, eu temo que tenho algum medo daquilo que possam ser as repercussões de tudo isto, destes fenómenos todos a nível social que estamos a viver neste momento. Mas até agora temos conseguido fazê-lo, espero que o consigamos fazer, espero que haja um trabalho muito forte mesmo ao nível das academias e das escolas, de conseguirem dar aos miúdos, no pouco tempo e espaço que têm para trabalhar, as capacidades ao nível motor técnico que são necessárias para continuarmos a formar talentos, mas vejo neste mundo, se calhar nos próximos anos, a continuarmos assim, vejo com alguma dificuldade continuarmos a ter tantos talentos como temos tido até agora. Temos aqui agora uma questão do Fernando, um abraço ao Fernando, que pergunta qual é que é o papel de formação das camadas jovens e as qualidades dos sistemas educacionais. Não sei se queres responder, o Wilson, ou se consegue responder. O papel do treinador muitas das vezes é um papel importantíssimo, ok? Posso trazer até aqui a lume alguns exemplos de casos que eu tive no tempo em que treinei jogadores na formação, e não só, até jogadores jovens mesmo nas equipas de futebol sénior, mas acima de tudo na formação, em que muitas das vezes o treinador até é referência paternal, okay? É a referência masculina dos miúdos. Eu já treinei N miúdos que infelizmente por uma razão ou por outra, ou por o pai estar fora, ou porque o pai não estava com a mãe, ou porque, sei lá, não tinha uma referência masculina, uma referência paternal naquilo que era a sua vida, daquilo que era o seu dia-a-dia, e que eu sabia que era muito importante o meu papel enquanto técnico para os ajudar também nesse sentido, para lhes dar os conselhos certos, para os desviar dos caminhos errados. Porque o papel do treinador é muito, muito importante
no futebol, nas camadas jovens, no futebol de formação, não só em termos futebolísticos. Eu costumo dizer que um treinador resultadista, um treinador que só quer ganhar e quer ganhar a todo custo, não pode nunca trabalhar no futebol de formação. Um treinador que só quer isto não pode. Tem que perceber que por vezes não é só isto, ou quase sempre não é só isto, que há muito mais coisas a trabalhar. A mim irrita-me profundamente ver um colega meu, um treinador, a treinar uma equipa de formação e insistir tanto. É importante também dar, né? Também tem que se dar, principalmente nas idades mais avançadas, sub-17, sub-19, mas, por exemplo, no sub-15 faz muita confusão ver um treinador só preocupado com o aspecto tático. Não sei se me estou a fazer entender. Perfeitamente. Eu ver um treino de um treinador que só está preocupado nos exercícios que impõe dentro do treino, naquilo que é tático, do ponto de vista tático e as organizações e a bola parada, me irrita-me. Eu treinei há alguns anos sub-15, sub-10, sub-12, sub-11, sub-9 e posso-vos dizer que nesses anos todos que trabalhei nessas equipas, nós raramente ou nunca, posso mesmo dizer que nunca trabalhámos uma bola parada. Nunca trabalhámos uma situação de esquemas táticos, nunca trabalhámos um canto, nunca trabalhámos um livre, nunca trabalhámos um lançamento lateral. Não fazia sentido para mim trabalhar isso com aqueles miúdos. O tempo do treino que eu ia ganhar, no treino nunca se perde tempo, mas pode-se ganhar tempo no treino, e o tempo de treino que eu ia ganhar a trabalhar uma bola parada, eu preferi ganhá-lo a trabalhar outros aspectos, exercícios sociais, exercícios de liderança, exercícios cognitivos, exercícios sei lá, tanta coisa, capacidades motoras. Às vezes, pôr os miúdos a saltar bancos, a saltar barreiras, fazer jogos criativos que os ajudem de alguma forma a evoluir as suas capacidades motoras, porque hoje em dia os miúdos têm este problema, né? Os miúdos hoje em dia não sobem às árvores, hoje em dia não jogam à apanhada, não brincam como nós brincávamos antigamente. Eu, quando era miúdo, eu cresci num bairro social e quando era miúdo aquilo, nós vivíamos aventuras que davam para escrever um filme, para fazer um livro. Hoje eu acho que esses miúdos fazem-no muito agarrados à PlayStation, muito agarrados aos computadores, as aventuras que eles têm é muito ligado a todo este mundo digital, e faz-lhes muita falta esta coisa de brincar na rua e de serem felizes, como eu costumo dizer, a pegar na terra, a pegar na lama. Isto faz-lhes muita falta, e é isso que eu também, quando treinava a formação, agora já não treino, mas eu quando treinei a formação, era isso que eu procurava dar aos miúdos. A sociedade em si mudou completamente e os exemplos que tu referes são por demais evidentes. E eu considero também que o grande problema, isto para quem não é leigo na matéria, aliás, para quem é leigo na matéria, eu considero que um dos grandes problemas da formação é mesmo esta procura de resultados, esquecendo muitas outras competências e capacidades que devem ser exploradas, e faz-me um bocado de confusão ver uma equipa de algum escalão de formação, por exemplo, a praticar antijogo, quando na verdade o que devia ser importante nestes escalões, a meu ver, e penso que no fundo isto eu falo um bocadinho por toda aquela comunidade que não é profissional de futebol, nem percebe assim tanto sobre o assunto, mas acho que efetivamente isto faz confusão, porque o mais importante seria eles estarem a tentar seguir o sonho deles, divertirem-se a jogar a bola, que no meu ponto de vista o mais importante. Nem toda a gente tem que ser profissional de futebol. Podem usar o futebol como um hobby, podem gostar de jogar futebol e depois até enverdar por outros caminhos profissionais e pessoais. Mas esta procura incessante, e se calhar, e aqui o Wilson corrige-me se estiver enganado, mas muitas vezes esta lacuna que eu encontro na formação, eu penso que é muitas vezes facilitada através do papel dos pais.
E esta era uma questão que eu gostava de fazer. Treinando e treinaste já há muitos anos os escalões de formação, como é que vês o papel dos pais? Até que ponto, e não querendo ferir suscetibilidades, mas até que ponto é que por vezes podem ser prejudiciais no fundo no desenvolvimento da carreira futebolística destes jovens? Isto depois vem até a repercutir-se no futuro, e temos vários exemplos de jogadores em que são os pais os próprios agentes e que gerem ali um bocadinho a carreira dos filhos, e muitas vezes isso dá mau resultado, quero-me parecer. Olha, esse é um problema grave. Esse é um problema muito grave do futebol de formação. Porque quando o futebol de formação há uns 7, 8 anos atrás, se decidiu a direcionar-se em certas escolas para ser um desporto pago, à semelhança daquilo que já acontecia com o karaté, com o judo, com a natação. Quando o futebol se direcionou um bocadinho mais para esse caminho, da escola de formação ter que ser paga pelos pais, os pais começaram a sentir que estavam de alguma forma a contratar um serviço. E tu, quando sentes que estás a contratar um serviço, tu queres sempre ser um cliente ou ficar como um cliente satisfeito. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. O facto de o pai pagar uma mensalidade, muitas das vezes na escola, faz com que os miúdos pensem que, ou melhor, faz com que os pais pensem que os miúdos que estão a pagar para o miúdo ser um jogador a sério. Há muitos pais que pensam assim: eu estou a pagar para ele ser um jogador de futebol. E não entendem que para alguns miúdos, porque o talento é uma coisa que não nasce com todos, não é pelo pai ter dinheiro e pagar que o miúdo vai ser o Cristiano Ronaldo, esqueçam. Os pais têm que entender isto. Pelo miúdo estar numa escola de futebol, por o pai pagar uma mensalidade para o miúdo ser jogador de futebol ou estar a treinar numa equipa de futebol, não significa que o miúdo vá ser. Isto cria muita confusão na cabeça dos pais, mas é importante que as escolas, no momento das inscrições e no momento do pagamento das mensalidades, etc., tenham a capacidade de esclarecer isto de uma forma clara. Você está a pagar para o seu filho estar a treinar connosco. Não significa que o seu filho vai jogar sempre, também não significa que não vai jogar, não significa que o seu filho amanhã vai ser o Cristiano Ronaldo. O que você está a pagar é um serviço, sim senhor, mas é para o seu filho ser feliz. O seu filho gosta de jogar futebol, gosta de estar neste meio social, gosta de estar no meio dos miúdos, gosta de estar com este grupo de trabalho, gosta de estar com estes treinadores e, portanto, é por isso que o seu filho está aqui e é por isso que você está a pagar para o seu filho estar aqui. Não é para ele ser jogador de futebol no amanhã. Se ele pode vir a ser, nunca se sabe o dia da manhã, vamos trabalhar para isso, vamos ver se ele tem talento. Agora, as escolas têm que ter este papel e passar esta mensagem de uma forma clara aos pais. Os pais não podem ser prejudiciais para os miúdos. Eu já tive em anos campos de futebol, e posso contar, deixa-me só contar-te aqui isto, já aconteceu eu ver um pai a ter um comportamento absolutamente execrável para com um treinador. Esse pai estava ao lado do presidente do clube onde o filho jogava. O presidente nada fez perante o comportamento do pai, perante o treinador e perante os miúdos e perante toda a gente que estava no jogo. E eu na altura fui eu que intervi como colega do treinador e como treinador de futebol. Na altura intervi e perguntei ao aquele pai se ele tinha alguma noção daquilo que estava a fazer. Quando mais ninguém teve, dentro do próprio clube, mais ninguém tinha coragem de o fazer. E, portanto, é importante que até os próprios clubes, de alguma forma, tenham esta coragem e clarifiquem isto de uma forma óbvia. O seu filho está aqui porque quer, você paga para o seu filho estar aqui porque quer, mas não há nenhuma promessa de que o seu filho amanhã vai ser jogador de futebol. Nem que vai jogar sempre. Nem que vai ganhar todos os títulos do mundo. É muito importante que haja esta capacidade.
E se calhar é importante que os clubes e os diferentes técnicos e profissionais dos clubes consigam trabalhar esta gestão de expectativas com os pais. Eu faço aqui uma certa relação, não sei se estarei correto, mas acredito que sim, que há, em alguns casos isso acaba por se evidenciar, que é o seguinte: até que ponto é que alguns destes pais são tão exigentes com os filhos e com o facto de eles quererem que eles tenham uma carreira de sucesso no mundo do futebol, até que ponto é que não será uma forma de projeção da própria vida ou dos próprios insucessos destes pais, que não conseguiram, ou seja no caminho futebolístico ou noutra área qualquer, que não conseguiram atingir o patamar ou que eles esperavam, ou que os pais ou a família esperava deles, e agora incutem o mesmo nos filhos. Sim, claramente que isso também muitas vezes é o que acontece, né? Os pais sonharam um dia ser jogadores de futebol, ou querem muito que os filhos sejam jogadores de futebol, ou acham que aquilo. Porque lá está, nós estávamos há bocado a falar que os miúdos, se calhar 50% ou 70% dos miúdos querem ser jogadores de futebol, e os pais também muitas vezes querem o melhor para os seus filhos, e quando tu ouves um filho, muitas vezes não, querem sempre o melhor para os seus filhos, e quando tu ouves um filho teu a dizer que quer ser jogador de futebol, tu vais fazer tudo enquanto pai para o ajudar nesse sentido. O que o pai tem que perceber é que até pode fazer de tudo para o ajudar nesse sentido, mas a responsabilidade enquanto pai não é só a de o ajudar, não é só de o ajudar, mas é de o deixar ciente que pode dar ou que pode não dar. E, portanto, acho que é esse o papel do pai, acima de tudo. Essa projeção que os pais muitas das vezes fazem nos filhos daquilo que não conseguiram para eles, também acontece, mas não é só esse o fator que acontece, há muitos outros fatores, às vezes até a própria frustração, o reconhecimento social de ter um filho, de dizer que o meu filho joga no Sporting, ou joga no Benfica, ou joga no Porto. Esse não é o caminho. Eu conheço muitos pais de miúdos que jogam no Sporting, no Benfica e no Porto que nem divulgam, né? Os filhos jogam no Sporting, no Benfica ou no Porto, porque não querem esse reconhecimento social. Mas depois também há outros. O filho, coitado, não tem talento para dar para o pé da bola, que acontece, mas depois os pais no café dizem que o filho é o melhor e que foi o melhor em campo e que é o melhor jogador, e portanto isto não é só aquela questão de eles quererem ver nos filhos aquilo que eles não foram, mas é muitas das vezes também o reconhecimento até no próprio seio profissional, no próprio seio familiar. Portanto, há muitos fatores, não é? Há muitos fatores, Marcelo. Uhum. Temos aqui um comentário agora do Fernando, que não sei se queres comentar ou não, mas aproveito o mote para pedir a quem está a assistir, pode comentar, para nós trazermos aqui os temas para o debate, que é sempre importante, e a interação é sempre muito importante para nós. E há um tema que nós trouxemos, estão à vontade. Temos aqui um comentário agora do Fernando, que... Não há muito a comentar. Um abraço para o Fernando. Tendo sido ele dirigente num clube de futebol, né? Pelo que eu estou a perceber pelo comentário. Sim, também o papel dos dirigentes é muito, muito importante, né? É muito importante os dirigentes desportivos terem esta noção, do ponto de vista social, terem esta sensibilidade. Já passei por clubes em que havia miúdos que chegavam ao treino e a única refeição do dia que fizeram foi na escola, e virem treinar às 7 da noite, às vezes sabiam que depois quando chegassem a casa ou não tinham nada ou tinham um pouco para comer, né? E se calhar dirigentes destes clubes, como o Canas de Senhorim e outros clubes, muitas das vezes é que com a sua sensibilidade, com a sua preocupação até do ponto de vista social, acabavam por ter esse papel de os ajudar de forma solidária nesse sentido, e não só, mesmo em termos de conselhos, da mesma forma que serve para os treinadores, também serve para os dirigentes. Foi aquilo que eu acabei de dizer há pouco, sobre aquele tal presidente que não
que não fez nada em relação ao pai daquele jogador, né? Portanto, também é importante que os dirigentes tenham esta perfeita noção de chamarem os pais à realidade ou de chamarem os miúdos à realidade e escolherem sempre os melhores caminhos. Acho que é isso que eu posso dizer. Concordo com o Fernando nesse aspecto, porque também somos todos educadores, todos os que somos mais velhos, todos os que temos algum papel de liderança ou de responsabilidade dentro dos clubes de futebol, temos que ter essa capacidade. Wilson, tu há bocado falaste em jogadas táticas treinadas e eu quero fazer uma pergunta. Tu achas que o gol do Sérgio Oliveira contra a Juventus, aquele último gol, foi uma jogada tática treinada ou achas que foi um acaso? Ou uma mera jogada de sorte? O gol de livre? Sim, o gol do livre, o gol que nos deu os quartos de final ao Porto. Foi uma jogada de sorte, uma jogada treinada. Como treinador, qual é que é a tua opinião sobre isso? Treinado, tenho aí 90% ou 95% de certeza que não foi. Treinado não foi. É intencional da parte do Sérgio? Aí acredito que tenha sido. Tenha sido intencional da parte do Sérgio fazer a bola passar por ali, da parte do Sérgio Oliveira, fazer a bola passar por ali. Mas acho que aquele golo tem muito mérito, muito mérito do Sérgio Oliveira, que fez a bola entrar naquele sítio àquela hora, né, naquele momento, mas também tem muito de mérito da incapacidade da equipa da Juventus. Falando nesse golo, acho que foi muita incapacidade porque todos falham, né? Todos os jogadores falham e até o melhor do mundo pode falhar, mas a barreira está mal formada, o guarda-redes forma mal a barreira e depois, para além de estar mal formada, foi absolutamente ineficaz. Os jogadores saltaram, viraram as costas à bola, portanto, não teve nada de treinabilidade ali naquele gol. Foi muito de mérito das Juventus. Mas parabéns ao Porto, ainda bem que assim. Mas não sei se eu por acaso no dia a seguir ao jogo fui ver os jornais, as capas de jornais, em Itália e em Portugal, e em Portugal fala-se num Super Porto e na Itália as capas de jornais falam do Cristiano Ronaldo como uma mala fita. São coisas totalmente opostas. Como é que uma empresa italiana mete a culpa num jogador como o Cristiano Ronaldo, não é? Porque o Cristiano Ronaldo custou o dinheiro que custou, porque é mais fácil falar isso do Cristiano Ronaldo do que falar isso de outro jogador qualquer, e porque se o fizerem pelo Cristiano, vão vender muito mais jornais do que se fizerem pelo Quadrado. O Quadrado até jogou bem, mas não é? Pelo Demiral, que fez o penalti, por exemplo. Se o César Demiral esteve muito mal no jogo, não vendia, não interessava a ninguém. Dizendo que foi o Cristiano Ronaldo que virou as costas à bola num livre e que teve medo da bola e que não jogou aquilo que estamos habituados a ver, vai vender muito mais jornais. Agora eu pergunto, eu também deixo esta pergunta no ar. O Cristiano Ronaldo teve Covid, não teve? Sim. Quantos jogos é que a Juventus ganhou sem o Cristiano Ronaldo? Eu posso-vos dizer, não ganhou nenhum. Portanto, a culpa não há de ser só do Cristiano Ronaldo. Pois não. Mas, Manuel, já agora deixa-me fazer-te aqui uma questão que tu estavas a tocar aí no ponto da comunicação social portuguesa ter valorizado, e bem, a vitória do Futebol Clube do Porto. E só fazer aqui devolver-te a questão. Sendo assim, o que é que achas do facto de, quando foi a conferência de imprensa após o jogo, não haver qualquer tipo de comentário por parte da comunicação social portuguesa ao Sérgio Conceição? Do penalti, por exemplo. Se o César Demiral do facto. Não percebi, Marcelo, desculpa, tive aqui interferência. Eu estava a questionar-te
sobre o facto de quando do final do jogo, e uma vez que estavas agora a referir que a comunicação social elogiou e bem o Futebol Clube do Porto pela vitória, pelo exercício de superação que teve, o que é que achas do facto de quando foi a conferência de imprensa pós jogo com a Juventus, o Sérgio Conceição não ter tido qualquer tipo de questão recebida por parte da comunicação social portuguesa Não sei no explicar, pós-jogo? Não mas sei se tiveste a oportunidade de ver. não sei responder isso, não sei explicar isso, mas é muito estranho e eu vejo a moeda. Aqui em Portugal eles foram recebidos e eu, como adepto do Porto, lamento a situação, uma festa no aeroporto, acho que não deviam ter feito o que fizeram. Foram para o aeroporto fazer uma festa quando a receber a equipa, também não deviam ter feito, e os adeptos do Porto foram fazer isso para o aeroporto, inclusive estava lá muito de segurança, e acho que quando chegaram a Portugal foi de besta a bestial. Lá em Turim não fizeram uma comunicação, não é nada. Ao contrário. E ao contrário, cá em Portugal, pronto, foi uma festa, a empresa portuguesa, logo nos jornais, as capas, era tudo o Porto, passou, pronto, e foi uma festa. Ainda bem que passou, como português fico feliz, como português fico feliz, não é? Mas acho que Não, eu o que já eu vejo acho mais. curioso não é isso. O que eu acho curioso é esta dicotomia que existe, uma vez que isto acaba por ser assim um bocadinho a talho de foice, não faz muito parte da nossa linha de hoje, mas é interessante perceber qual é esta dicotomia na comunicação social portuguesa. Quando num pós-jogo não faz qualquer tipo de comentário, não tenta perceber rigorosamente nada sobre o jogo, não teve nenhuma questão para colocar ao próprio treinador do Futebol Clube do Porto, mas depois os jornais já tecem uma série de comentários elogiosos à equipa. Era neste sentido que efetivamente não faz sentido absolutamente nenhum. Sim, é uma dicotomia, se percebe? Wilson, quer dizer alguma coisa sobre isto? Como treinador, o que é que sentes? Com isso também que o Marcelo pôs aqui com as provocações A valorização do e a treinador. visualização. Hum. Mas o Sérgio Conceição, deixa-me dizer uma coisa. O Sérgio Conceição disse logo em Portugal, estes dias, que ele não quer elogios, ele quer é que o Porto passe e faça o seu trabalho de treinador. Ele disse isso estes dias na Comissão Social, não sei quando, não sei referir, mas ele disse estes dias isso, quer valorização da Comissão Social, não é? Como Vamos lá ver. treinador, e quem merece são os jogadores. Vamos lá ver aqui uma coisa. No final de um jogo contra o Sporting, o Sérgio Conceição foi acusado, e eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas saiu a notícia cá para fora de que o Sérgio Conceição e o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, desculpem, tinham ido para cima, digamos assim, falando em português, né? De um jornalista de um órgão de comunicação social que tinha estado, ou disse, numa conferência de imprensa, que tinha estado a contabilizar o número de vezes que o Banco do Porto se tinha levantado e o número de vezes que o Banco do Sporting se tinha levantado. O Sérgio insurgiu-se perante aquela questão, não gostou muito da pergunta. Eu acho que é muito importante nós termos esta perfeita noção. O treinador também tem que ter a sensibilidade de perceber que a sua relação com a própria comunicação social pode, de certa forma, contribuir para o sucesso da sua equipa. E há várias formas de olharmos para isto. Há treinadores que conhecem o seu grupo de trabalho e sabem que se meterem a imprensa todos os dias, entre aspas, espicaçar a sua equipa com notícias falsas, com comentários menos positivos aos jogadores, que aquilo vai ser bom. E há treinadores que sabem que se acontecer o contrário, se a imprensa começar a elogiar a equipa, etc., aquilo vai ser bom. Portanto, as segundas intenções que tu tens também, muitas das vezes, ou os teus objetivos, muitas das vezes, com as equipas, podem, na relação que tu tens com a imprensa, serem importantes. Ok?
eu não quero estar aqui a julgar o Sérgio, não sei se ele tem uma boa relação com a imprensa, se não tem, eu não conheço a relação, nem os objetivos que ele tem nessa relação que mantém com a imprensa. Mas o que muita gente tem que perceber é que um jornalista, isto no futebol utiliza-se muitas vezes este termo, quer ser jogador de futebol, arranja um bom clube, um bom treinador, um bom presidente, um bom empresário, e depois o quinto fator, arranja um bom jornalista. Se tu tiveres talento, tens estes 5 fatores. Se tiveres talento, se tiveres qualidade, tu vais longe no futebol. Um jornalista pode fazer de um jogador, muitas das vezes, uma coisa que ele não é até. Ok? E, portanto, a imprensa, especialmente a imprensa escrita, tem muito este poder. Tem muito este Wilson, poder. tu estás num ponto que aqui o nosso amigo Fernando Neto e colaborador no Jornal de Canas de Senhorim comenta que pergunta se a imprensa tem força suficiente para falar um jogador ou um treinador. Isto foi a pergunta que o Neto lançou agora. É exatamente Estás a aquilo tocar? que está a acabar de tocar, sim. Exatamente Avisei, isto. sim. É precisamente mesmo. A comunicação Aproveita aqui o mote para fazer pergunta. Tem este poder. E cabe aos treinadores terem inteligência e racionalidade de conseguirem utilizar isto em seu benefício. Wilson, eu vou aproveitar também para te fazer uma pergunta que, como é que tu justificas que há um super empresário em Portugal, né? Toda a gente sabe quem é, consegue fazer este tipo de vendas fantásticas, como o João Félix, 100 milhões de euros, que é um jogador Renato Sanches, ou tipo de jogadores, como é que acontece em Portugal? O João Félix tem potencial para custar 100 milhões de euros, ou foi um flop no mercado, as leis do mercado e 126, não foi 100, 126. 126 milhões, sim, pronto. Ou acho que foi uma obra de eventos muito bem pensada e muito bem planeada? É assim, eu não conheço a pessoa em questão, não conheço o empresário em questão, não posso opinar porque não o conheço pessoalmente, não sei como é que ele é, não conheço a sua personalidade, e eu não sou ninguém para estar aqui a julgar seja quem for em termos de personalidade, não é? Longe de mim, de alguma forma, fazê-lo quando a mim tanto disso me acontece, né? Julgarem-me em termos de personalidade sem sequer me conhecerem de lado. Agora, aquilo que eu posso dizer e aquilo em que eu acredito é que falamos de alguém que tem um poder imenso nas suas relações interpessoais com os melhores presidentes ou com os presidentes dos melhores clubes do mundo, que acredito que esses presidentes dos melhores clubes do mundo, não sei se têm alguns interesses ou não sei, desconheço, mas pelo menos acredito que eles de alguma forma confiem no trabalho da pessoa em questão. E o que é certo é que se nós olharmos para o histórico dos jogadores que ele acabou por vender, raramente acontece, mas raramente, ou contam-se pelos dedos de uma mão, os casos de jogadores que não tenham tido rentabilidade ou não tenham de alguma forma sido recompensados mais tarde, mesmo aqueles que não tiveram rentabilidade esportiva, pelo menos tiveram alguma rentabilidade financeira nos negócios que ele acabou de fazer. Dou-te, por exemplo, a questão do Nelson Semedo. Não é? Nelson Semedo, na altura, foi vendido para o Barcelona por uma quantia até elevada para o Nelson Semedo, e neste momento foi para o Wolverhampton, exatamente pela mesma quantia que tinha sido vendida ao Barcelona, porque o Barcelona acabou por ter ali rendimento com o jogador, acabou por ter ali uns anos de rendimento com o jogador que foi dando ao clube aquilo que o clube pretendia, e agora transferiu o jogador para o Wolverhampton. Portanto, ele tem todo este circuito muito bem montado, tem tudo isto muito bem esquematizado, tem tudo isto muito bem planeado, e depois tem empresas, do ponto de vista do marketing, que são fortíssimas a trabalhar com ele. Como é o caso da Nike, por exemplo, não é? Que quase todos os jogadores, ou a grande maioria dos jogadores representados por ele, são representados pela Nike, pelo menos os jogadores mais fortes são representados pela Nike, são representados pela Adidas. Portanto, tudo isto é importante, não é? Tudo isto é importante. Os sponsors são muito importantes nestes negócios, e não é só a relação que tu tens, a relação comercial que tu tens com os clubes,
mas também a relação comercial que tu acabas por ter com todas estas marcas que estão associadas aos clubes. Wilson, agora que tocaste no ponto da importância dos patrocinadores, de todos aqueles meandros lucrativos, digamos assim, do futebol, coloco-te a seguinte questão para reflexão: futebol amador ou futebol profissional? O que é que para ti, sendo treinador ou não, mas até se calhar mais numa visão de como adepto, o que é que dá mais prazer ver? Futebol é futebol, seja amador ou profissional, eu gosto de futebol sempre. Gosto de futebol sempre. Há certos jogos no futebol amador que são 50 vezes melhores do que certos jogos no futebol profissional. Sentes que existe uma maior genuinidade no futebol de amador? É mais genuíno? Talvez a grande diferença é que o futebol amador acaba por ter a dinâmica do jogador que joga por amor à camisola e por uma Santos e um sumo no final do jogo. Sim. No futebol profissional não é bem assim. Não há tanto amor à camisola, mas existe na mesma paixão pelo jogo, existe na mesma vontade de ganhar. Mas é claro, né? Se calhar muitos jogadores do futebol, não é muitos, todos os jogadores do futebol profissional, quando tu os mandas ir jogar para um campo sintético ou para um campo pelado, já nem jogam. Os pelados hoje em dia já nem jogam, não existe. Mas se os mandas jogar num jogo da Taça Portugal para um sintético, eles torcem o nariz. Não é? Portanto, se calhar a paixão que eles têm pelo jogo não é tão grande como os jogadores do futebol amador, né? que ao domingo até nos pelados chegam a casa todos arranhados. E, portanto, isto é a grande diferença, se calhar. O amor à camisola e a paixão que têm, ou a entrega que têm, a disponibilidade que têm para estarem a jogar, mesmo com condições mais rudimentares. Wilson, estamos aqui a falar de amor à camisola e eu tenho que fazer uma pergunta muito, muito direta. Tu achas que amor à camisola e gostar do clube e o fator financeiro são fatores relevantes para uma boa equipa? Tu falaste há pouco de Conceição e falaste bem, então é o treinador que em Portugal está com mais tempo no clube e tem amor à camisola. Eu gosto do Porto, amor à camisola, acho que isso tem, e vimos a emoção do Francisco Conceição, que é seu filho, e também mostrou-se que esse tipo de fator, achas que isso é um fator muito relevante no futebol português, não? A nível do futebol profissional, eu acho que isso cada vez tem menos importância, mas isso também tem muito a ver com o ADN da própria pessoa. Tem muito a ver com o pessoa em si, não tem a ver tanto com... Há casos de jogadores ou de treinadores ou de agentes, né, que estão dentro do desporto que se preocupam mais com isso e que é muito mais importante para eles terem esse aspecto vincado, digamos assim, né? Há jogadores que não se importam muito do sítio onde estão, importam-se quanto é que ganham no final do mês. E há outros que o ganhar muito dinheiro no final do mês para eles não significa tanto, mas é importante. Por exemplo, dou-te o exemplo do Zequinha, do Vitória de Setúbal, o Zequinha, o José Semedo, aqueles 4 ou 5 jogadores que jogavam na Primeira Liga e que de um momento para o outro se viram a cair no campeonato e não vou entrar aqui naquelas discussões se ganham muito, se ganham pouco, se o ordenado é bom, se não é bom, que eu não sei, mas tem que haver pelo menos amor à camisola da parte daqueles jogadores para, na época passada, estarem na Primeira Liga e este ano aceitarem continuar no Vitória Futebol Clube, no Vitória de Setúbal, a jogar no Campeonato de Portugal. Portanto, e se calhar com propostas vantajosas. E pelo que saiu publicamente, sim. Sim, o Zequinha, penso que o Zequinha até referiu isso mesmo. E temos outro exemplo também, que há uns anos, quando a Juventus desceu de divisão, uma decisão administrativa, também tivemos Del Piero, por exemplo, a manter-se na equipa e a ressurgir o clube. Assim como no Parma, o futebol italiano, nesse aspecto, tem exemplos muito interessantes. Mas já está, Marcelo. Contaram-se pelos dedos de uma mão. Sim, esses exemplos. Os jogadores que jogavam por amor à camisola.
Mas também existe amor à camisola, ok? Neste caso do Steven Gerrard, que jogou a vida toda no Liverpool, não é? Isto é como tudo. Wilson, Há exemplos, mas não é uma forma tão regular assim no futebol profissional. É isso mesmo. e o Messi está no Barcelona já há imenso tempo, mas eu acho que este é aí não. O que é que achas sobre o Messi este ano no Barcelona? Eu acho que qualquer jogador do mundo, quando começa a jogar futebol, mesmo, e estamos a falar, o tema até é futebol de formação, né? Portanto, qualquer jogador do mundo, quando começa a jogar futebol, tem 2 clubes para ir como objetivo. Para mim, há sempre 2 clubes que qualquer jogador do mundo gostava de jogar, que é o Barcelona e o Real Madrid. Portanto, o Messi já está no topo. Né? Estamos a falar de um jogador que está no topo do mundo, e mesmo ele estando no topo do mundo em termos daquilo que é jogar numa das 2 melhores equipas do mundo, onde toda a gente quer jogar, no Real Madrid e no Barcelona. Ponto. Mesmo estando ele já numa dessas 2 equipas, todos os anos fala de uma eventual saída do Messi, da possibilidade do Messi ir embora, que há propostas do PSG, que há propostas do Manchester City, que há propostas não sei do quê. Portanto, o que vai contar agora, o Messi está em final de contrato, vamos ter pela primeira vez, numa altura em que não renova com o Barcelona, vamos ter pela primeira vez a oportunidade de ver se é tanto amor à camisola ou se é mais amor ao dinheiro. Sim. Também quem tenha uma perspectiva, e não me parece todo descabida, que Lionel Messi não saiu, à semelhança não, ao contrário até de Cristiano Ronaldo, não saiu do clube ou dos diferentes clubes, não ter aquele espírito de se desafiar constantemente. E nisso Cristiano Ronaldo é fenomenal. E existe muito esse tipo de comentário, esse tipo de ideia preconcebida, que nós nunca saberemos qual é a cabeça dele. Não concordo muito com isso, não olho para o Messi dessa forma. Acho que jogar no Barcelona já é um desafio suficiente para qualquer jogador. Todos os anos lutas pela Champions, todos os anos lutas pela Liga Espanhola, que é competitivíssima, é dificílima. Agora, que eu acho que o Messi, estando ali, está mais na sua zona de conforto. Sim. E concordo, porque tem uma equipa que joga para ele, ou joga com ele da forma que ele gosta de jogar, né? Portanto, tem liberdade e a chamada moral, né? Tem a chamada moral dentro do clube. Portanto, aí concordo. Dizer-se que já não vejo tanto por aí. Já não vejo tanto. Manuel, alguma questão? Perdemos o Manuel. Não sei do Manuel. Já cheguei. Não, voltou. Já cheguei. Bem, eu agora tenho uma provocação para os sportinguistas, não é? 18 anos depois, o Sporting vai ser campeão, não é? Dizem que sim. Como é que vocês se sentem com isso? Wilson, estás feliz com isso, não é? Como sportinguista? Não, ainda faltam muitos jogos, ainda faltam 11 ou 12 jogos. Eu acho que ainda vai acontecer muita coisa até o final da época, sinceramente. Vejo tantas ondas, já conheço mais ou menos como é que funciona o futebol português, que até tenho medo deste mar de tormentas, que é mesmo assim, o futebol português é um mar cheio de tormentas e cheio de tempestades. Portanto, não estou, como disseste aí, feliz. Estou feliz por ver o Sporting em primeiro, como sportinguista, publicamente. A gente sabe que eu gosto do Sporting, que é o meu clube, mas não, conhecendo o futebol como conheço, não estou com aquela fanfarronice e aquela coisa de achar que acho que ainda há muitos jogos pela frente e espero que o Sporting seja campeão, obviamente, mas não estou ainda com aquele êxtase todo de achar que o Sporting já tem o título garantido, não, de todo. Mas o Sporting neste momento, e tu como treinador, é o que te perguntar, está só numa competição, não é? O desgaste é muito menos do que o Porto, mesmo o Benfica. Acho que dá alguma coisa a ver, não?
como treinador. Essa questão do desgaste faz-me um bocadinho de confusão. Isso estava um assunto que estava aqui pano para manga, porque isso do desgaste, eu acho que tu tinhas o treinador, o bom treinador é aquele que encontra estratégias para combater esse desgaste que tu falaste aí e fazer desse desgaste uma arma. Porque quem joga mais vezes, não é? Quem joga mais jogos, podes dizer, também tem mais cansaço acumulado. Tem. Mas também joga mais vezes junto. Também ganha mais entrosamento. Também erra menos em competição. Ok? Aliás, erra mais em competição e quando tu erras uma vez, só vais cometer o mesmo erro outra vez com duas opções. Se não o treinares, se não o retificares. Portanto, essa questão de jogar muito, de estar cansado, eu só concordo num aspecto. É que quando tu jogas de domingo a domingo, tens mais tempo para treinar. Mas o treino também te desgasta. O treino também é cansativo. O treino também, principalmente do ponto de vista psicológico, também manda uma equipa muitas das vezes abaixo. Porque aquela coisa de treinares de manhã, de treinares bidiário, treinares de manhã, treinares à tarde. A primeira coisa inteligente do Ruben Amorim também neste sentido. A primeira coisa que o Ruben Amorim fez depois do último jogo, sabes o que fez? Sabes o que foi, não é? Deu folga. 2 dias. 2 dias, exatamente. Durante 2 dias, não quero ninguém. E isto, parecendo que não, para mim, não sei como é que vai ser o resultado de amanhã, mas para mim foi logo uma forma dele começar já a entrar a ganhar no jogo com o Tondela. Estes 2 dias de folga vão fazer bem à equipa. Ele percebe que a equipa, de alguma forma, não tem aquela necessidade de estar sempre ali no treino, porque o treino torna-se, para quem treina, para quem é treinador, tu compreendes isto, as pessoas compreendem isto que eu vou dizer. O treino é chato. O treino chateia. O que é bom é a competição é que nos dá prazer, a competição é que nos dá pica. Aquela coisa de nós jogarmos hoje para a Liga e depois na quarta-feira irmos jogar a Turim contra a Juventus e depois no domingo a seguir jogarmos novamente para a Liga e depois termos novamente terça-feira a Liga dos Campeões. Isso dá-nos muito mais motivação, eu acredito. Também nos dá mais cansaço, porque envolve viagens, envolve menos treinos, envolve menos folgas, ok? Mas os jogadores até se esquecem disso. Quando estão mesmo motivados para a competição, até se esquecem disso tudo. E o fator físico, naquilo que é o meu entendimento em termos daquilo que é a fisiologia do exercício, não sendo eu fisiologista, mas tendo estudado muito também essa área da preparação física e da fisiologia do exercício, posso-te garantir que não é pela parte física, não é pelos componentes físicos que há mais ou menos vantagens, ok? Não é por aí. Wilson, estamos ao nosso tempo. Eu agradeço-te pelo teu exemplo, pela tua partilha, pelo teu momento de estar aqui connosco a falar sobre estes temas. E obrigado de fundo do coração. Acho que foi muito proveitoso e gostei muito de falar contigo. Foi importante o que tu aqui nos trouxeste hoje e a tua mentalidade e a tua força, step by step. Isso é importante. E que o Sporting seja campeão este ano e tu, que sejas treinador do Sporting e que daqui a 18 anos o Sporting seja campeão novamente. Estou a brincar, pá. Estou a brincar. Sigo brincar no final. Marcelo, passa a palavra. Wilson, obrigado, amigo. Wilson, muito obrigado por teres aceito o nosso convite, por teres integrado este debate que eu acho que se tornou riquíssimo para quem nos viu e que foi muita gente ao longo desta 1h20 de emissão. Agradecer também a todos os comentários que fomos tendo, todos os contributos são sempre importantes e o que há a reter aqui é mesmo esta partilha de experiências e tendo pessoas que realmente são desta área, como o Wilson, e que têm tanto calo já no futebol. Isso para nós só nos poderá fazer crescer. Portanto, Wilson, mais uma vez agradeço-te a tua participação
por teres despendido um pouco do teu tempo para estar aqui a conversar connosco. Portanto, um grande bem-aja e que tenhas muito sucesso no teu futuro, e certamente nós vamos te acompanhar, vamos dar toda a força. Obrigado, Wilson. Obrigado eu, tanto ao Marcelo Obrigado, Wilson. como todas as pessoas que seguem aqui a página a página Os diálogos online. Que eu espero que continuem a ter sucesso neste projeto. Obrigado a todos também que estiveram aí a aturar-me desta hora e meia. Espero que tenham gostado. Eu às vezes começo a falar de futebol e perco-me, né? Eu perco-me porque eu gosto é disto, eu gosto é de falar, e principalmente de futebol, gosto de comunicar, gosto de falar de futebol. Espero que ninguém tenha adormecido, mas gostei muito do vosso convite. Muito obrigado tanto ao Marcelo como ao Manuel e a todas as pessoas que nos ouviram. Que fiquem seguras, que se mantenham seguras e que esta pandemia passe o mais rapidamente possível para todos voltarmos a ser felizes como éramos antes. Obrigado. Isso mesmo. Obrigado. A vocês. Obrigado.